A paz do Senhor, meus irmãos queridos que nos acompanham aí na internet. Aqui quem vos fala é Presbítero Giovanni Nogueira. Estamos aqui hoje para passar a lição número 8. Essa lição aí que tem a data aí do dia 23 de maio de 2021. O Ministério de Evangelista. Olha aí que bacana, o Ministério de Evangelista. Essa lição é a que a gente vai tratar hoje, né? A lição aí do segundo trimestre, né? Tem essa capa aí, olha, abençoada, pra você ver. Amém? O textual dessa lição, ela vai dizer assim: mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Isso aqui é a lição de hoje, tratando sobre o ministério de evangelista. E Paulo escrevendo aqui nesse textual para Timóteo, que era o seu cooperador na obra de Deus, que estava ali sempre auxiliando Paulo e cuidando das igrejas e levando o evangelho do Senhor às igrejas. Timóteo, um jovem cheio de Deus, cheio da palavra de Deus. Meu querido irmão, quero pedir você que se inscreva no canal, ative o sininho, né? Dá um seu like ou um dislike do jeito que você achar que foi relevante ou não para você essa escola bíblica, essa lição que iremos passar. E você que vai dar uma lição aí domingo, você já fica mais com as ideias aqui também que a gente está passando para você ficar mais preparado aí também. Não que a gente é um mestre, mas nós estamos aqui para cooperar uns com os outros, também. Essa lição, então, ela vai falar um pouco sobre o ministério de evangelista, mas ela vai trazer uma ideia para nós o que é isso, né, o ministério de evangelista. A Bíblia não fala muito sobre o ministério de evangelista. Ela fala isso em Atos 21:8, ela fala em Efésios 4:11 e também em 2 Timóteo 4:5, onde a leitura do texto áureo. Mas a gente vai ver que, por não se falar tanto, mas a importância é grandiosa, né? E também a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ela já por si só, ela não precisava ter título. O ministério de evangelista, ela já própria era uma agência grandiosa de Deus e continua sendo, tem que ser, precisa ser a ordem de Cristo, evangelizadora. O evangelho se espalhou, né, como folho aí num capim seco, né, numa roça seca, como diz aí os antigos, né? Então, na introdução dessa lição hoje, ela vai dizer: o ministério de evangelista é dado a Deus, né? Dado por Deus à igreja como um dom valioso. Nós vamos estudar isso aí, vamos vislumbrar como o Senhor Jesus considerou, como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento. Então a gente vai ver isso aí, que é a necessidade muito grande do ministério de evangelista, né? É proclamar o evangelho com ousadia. Essa é a introdução de hoje. Então ela vai procurar nós fazermos refletir também sobre o papel que a igreja tem de evangelizar. Não somente o ministério de evangelista, mas também o papel evangelístico da igreja. Então, Cristo já vai nos despertar isso aí em Lucas 10, né? Capítulo 10, versículo 1, o Senhor Jesus ele vai separar aí 70 evangelistas, vamos dizer assim, e o Senhor envia eles mandou eles para pregar nas cidades vizinhas, nas aldeias, né? E expulsar demônios. Então o Senhor ele deu essa autoridade aos seus discípulos, né? Logicamente devemos diferenciar os 12 discípulos que vieram a ser os 12 apóstolos, né? Mas também há outros discípulos, no caso aqui, aqueles que foram levar as boas novas, os 70 que são considerados pela igreja como os evangelistas, que foram ordenados de 2 em 2 a pregar nas cidades. E o Senhor Jesus ele vai dizer em Lucas 10, versículo 1, e assim: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. A gente sabe que obreiros mesmo, né, verdadeiros, não são todos, mas Deus está procurando aqueles a quem Ele envia
para levar as boas novas de salvação. Então, é muito importante isso aí. A Bíblia diz que muitos são chamados, né, para se posicionar, se preparar para levar o evangelho, porque a seara, na verdade, é grande e poucos são ceifeiros, né, que eu li aqui no 10:2, né. Agora, interessante também que eu tenho uma nota muito interessante que eu posso passar para você. Olha, no serviço cristão não há desemprego. Deus tem trabalho suficiente para todos. Não fique apenas sentado olhando os outros trabalharem. Procure maneiras de ajudar na colheita de almas. Então, no subtópico 1 aí, né? Jesus enviou 70, em Lucas 10, de 1 a 20, né? O subtópico 1 são escritos assim: são poucos os que anunciam. Então, no subtópico 1 do ponto 1, né, Jesus enviou 70, são poucos os que anunciam, né? Então, o nosso Cristo está dizendo, né, que nós precisamos aí nos preparar, né, orar a Deus, convocar obreiros para a seara. Aleluia, porque a seara é muito extensa, tem muitas almas aí. Nós sabemos que no mundo dizem que tem uma estimativa de 10 a 11% de evangélicos, né, no mundo. Logicamente, são poucos em comparado ao percentual, né, da população mundial, e tem muitos povos ainda que precisam ser alcançados. Então, é necessário que oremos ao Senhor para que Ele envie ceifeiros. Tem muita gente pregando aí, né, mas às vezes prega a sua própria mensagem, como diz no subtópico 1 aqui, ou pessoas que falam aí no nome do reino de Deus, né? Mas não estão vivendo uma vida realmente que anuncia uma palavra que tenha uma vida ilibada, uma vida de caráter, uma vida de transformação, né? Então, tem muita gente que anuncia o evangelho, mas não são todos puramente bem intencionados. Então, o Senhor roga para que nós vamos clamar a Ele, que Ele envie ceifeiros que milite a boa milícia, que prega o evangelho da maneira que tem que ser pregado. O ministério de evangelista, ele vai mostrar para nós que ele é um ministério complementar, né? Pastores, eles cuidam das ovelhas, os evangelistas ganham almas nas ovelhas e coloca na igreja, o pastor apacenta. O evangelista, ele vai chamar as almas. O pastor, ele vai trabalhar nas almas, né, através com os outros obreiros, uma transformação de vida, um discipulado dia após dia, para que a pessoa cresça no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, como diz 2 Pedro 3:13, se não me falha a memória. Então, o ministério evangelístico do evangelista, ele é muito importante para a igreja, e também o evangelismo para a igreja do Senhor como um todo, porque todos nós precisamos estar aí levando o evangelho do Senhor Jesus adiante, não é verdade? Esse é o subtópico 1 do ponto 1. Vamos lá. Vamos no subtópico 2 aí do ponto 1, que diz assim: enviados para o meio de lobos, né? Está no versículo 3 de Lucas capítulo 10, que está assim: ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Então, Jesus, ele está dizendo para nós aqui que os discípulos teriam que ser cuidadosos, né? Por quê? Porque seguramente a gente vai encontrar oposição. A mensagem do evangelho sempre ela vai ter aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam, né? Tem as duas classes. A gente lembra aí que quando a igreja começou, muitas almas aceitaram a Cristo, né? Através da pregação de Pedro aí, inspirado, cheio do Espírito Santo, quase 3.000 almas converteram. Mas Estevão pregou também um sermão maravilhoso para ali aquele povo que estava ali em Jerusalém, mas eles endureceram o coração, né? E o apedrejaram ainda, né? Então a mensagem dele foi uma mensagem tremenda, o sermão dele foi maravilhoso. Então o evangelista, o papel fundamental é ganhar almas, mas nem sempre a mensagem vai produzir arrependimento. Às vezes as pessoas endurecem o coração, então essa mensagem vai trazer ou salvação, que é
a principal função, ou endurecimento, se a pessoa não quiser converter. Então isso vai trazer o que? Juízo. Vai trazer graça ou juízo. Então nós que ouvimos a mensagem do Evangelho devemos analisar a nós mesmos e nos converter, nos corrigir, né? E a mensagem, o Senhor fala: eu envio vocês no meio de lobos. Está em Lucas 10:3. Então, a história da igreja, né? Se você estudar a história da igreja, tem um livro Heróis da Fé muito bom, indico para você ler, eu já fiz a leitura dele, que mostra vários homens que ganharam muitas almas, mas os lobos colocaram na fogueira, os lobos mataram eles de diversas e horrendas mortes, mas eles morreram professando a fé no Senhor e cumprindo a sua missão. Então Cristo, ele já diz, né, que nós seríamos como cordeiro no meio de lobos. Então eles iriam nos devorar vivo, mas teriam aqueles que iriam aceitar, mas aquela parte que não aceitasse iria querer exterminar aí os cordeiros que levam o evangelho. Então, ser um evangelista ou evangelizar às vezes não é fácil. O lugar da gente aqui ainda até aparentemente fácil comparado em outros lugares, mas você vai às vezes na feira, já aconteceu isso com a gente, você vai entregar um panfleto, aí as pessoas esnobam, né, e não querem pegar, coisas raras de acontecer, mas às vezes acontece. Então aqueles que desprezam, né, o evangelho, mas o Senhor manda nós anunciarmos esse evangelho, independente se as pessoas vão querer ou não, mas a nossa principal função é anunciar. O nosso principal objetivo é angariar almas para o reino do Senhor. Nós precisamos entender que nós também temos que pedir a Deus a sabedoria suficiente para que nós possamos ganhar essas almas para Cristo, né? A Bíblia vai dizer, eu acho que aqui em Provérbios 11, versículo, deixa eu ver aqui, o versículo 30, Provérbios 11, versículo 30 diz assim: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio, ou sábio então, ganhar almas é um grande objetivo da igreja, e há aquelas pessoas que a gente vai falar no ponto 3, especificamente do ministério de evangelista, mas esses 2 pontos da lição, os 2 primeiros, vão falar sobre a responsabilidade que nós como igreja temos de levar o evangelho, não só nos púlpitos, altares, mas nos trabalhos, no meio da parentela não crente, aonde a gente passar, nós devemos testemunhar, pregar com testemunho e também proferir palavras da Escritura que produzem arrependimento e salvação. No subtópico 3 do ponto 1 fala: os sinais e maravilhas confirmam a palavra do Senhor. Olha, os 70 discípulos receberam o poder em nome de Jesus para pregar o reino de Deus com graça. Está em Mateus 10:1 também, né, irmãos? Tá aí, vamos ler Mateus 10, vamos lá, Mateus 10:1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Né? Então, é essa palavra para nós. Eu não vou entrar muito em detalhe aí, porque os irmãos já estão bem inteirados sobre esse assunto. Então, os 70, né, em Lucas 10 relatos 70, quando eles vão e fazem aquilo que Cristo mandou, eles voltam alegre, porque eles falam com Cristo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos obedecem, se nos sujeitam. Então, o que acontece? O Senhor Jesus, ele disse assim: olha, alegrai-vos, Lucas 10:20 diz: mas não vos alegrais porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus, no livro da vida. O importante não é expulsar demônios, que não seja importante, é importante, mas o que é mais importante é o que? Além de expulsar demônios, ser salvo. O verdadeiro salvo, ele expulsa demônios, mas há pessoas expulsando demônios em nome de Cristo, que precisa se consertar a sua vida com o Senhor Jesus, amém? Então, o verdadeiro significado de desfrutar da alegria no Espírito Santo não é primeiramente ver milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho
de poder, temos o nosso nome escrito no livro do céu. Esse é o ponto, subponto 3 do ponto 1. Amém? Vamos para o ponto 2. Logicamente a gente vai ver no decorrer da lição alguns evangelistas notáveis, né, que tem aqui na lição do professor. Eu vou estar falando dele mais na frente. Quero falar da grande comissão, a responsabilidade que nós temos, né, da igreja. O que seria a grande comissão? O ponto aí 2 da lição, a grande comissão, está aí em Mateus 28, 19. 19 e 20, que quando Cristo ele estava ressurreto, né, ele ressuscitou, ele diz assim aos seus discípulos, né, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Cristo ele dá uma ordem aos seus discípulos para fazer discípulos, né? Discípulo gerando discípulo. E assim a obra vai se concretizando. Então Cristo ele não diz assim, vai se quiser, faça quando puder, faça quando der vontade, não. Ele falou, ide, é uma ordem, está no imperativo. Então o Senhor está mandando nós fazer discípulos, pregar o evangelho, né? Batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando o povo a guardar a todas as coisas que Cristo ensinou para eles. Então isso é necessário a igreja fazer isso. Então a igreja precisa se posicionar nessa vontade de Jesus para a sua igreja. A grande comissão é o papel de todo grupo que está servindo a Jesus é o que? Levar essa mensagem. Se todos nós, certa feita eu até preguei um pouco sobre esse assunto, que se cada crente que tem hoje evangelizasse, ganhasse 7 pessoas para Jesus, dentro de um ano nós evangelizaríamos o mundo todo. Só que nós estamos muito aquém daquilo que realmente precisamos fazer. Deus tem misericórdia de nós, que nós devemos se posicionar da maneira que agrada ao rei. Paulo, quando ele vai de maior perseguidor da igreja, Paulo assolava as igrejas, prendia os crentes, fazia com muita dedicação esse ato de perseguir a igreja. Mas quando ele converte também, de maior perseguidor da igreja de sua época, ele passa a ser o maior evangelista da sua época, o maior pregador da sua época, né? O maior plantador de igreja da sua época. Então, Paulo ele vai dizer isso, porque se anuncio o evangelho, não tem de que me gloriar-me, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, ele lembra que Cristo deu a ordem, olha, vai e pregue, quer ouçam ou quer deixe de ouvir. Anuncie a minha palavra, insta a todo tempo, a tempo e fora de tempo, né? Ele fala isso para Timóteo. E ele lembra aqui, me imposta essa obrigação, lá lembrando da mensagem de Cristo aos seus outros apóstolos. Ide e pregai o evangelho. Então é uma obrigação nossa de pregar o evangelho. Você tem falado de Cristo aí pro pessoal que trabalha com você? Você fala de Cristo na empresa, na hora que tem uma oportunidade, com sabedoria, você chega com a palavra. O seu exemplo é um exemplo de cristão, porque você evangeliza vivendo a palavra. Evangeliza também confirmando através do seu testemunho com palavras expressas. Então, o que mata hoje, o que mata hoje o evangelho, sabe o que é? É que a única Bíblia que os ímpios leem é o nosso testemunho. E muitas vezes nós estamos dando mau testemunho e quando vamos pregar não temos credibilidade, moral para isso. Entendeu? Então nós precisamos entender que aquilo que confirma a nossa pregação são as nossas atitudes, antes mesmo de pregarmos. Então tem uma certa frase, eu não me lembro o autor, que diz assim, vão e pregue, se necessário use as palavras. Então a gente tem que viver o evangelho para anunciar o evangelho. Então o papel da igreja hoje é esse. Mas a igreja hoje está muito envolvida com política, a igreja hoje está envolvida muito com trocas e barganhas, né? Que acaba perdendo a credibilidade. Então nós temos que repensar isso aí e mudar os nossos atos, nossas atitudes, para que isso venha
ter um efeito mais abrangente, mais poderoso, não é verdade? Então é por aí. No subtópico 2 do ponto 2, o mundo está dividido em dois grupos, né? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O Evangelho de Marcos, né? 16:16 fala isso. Aqui o Evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas, que creem e os que não creem. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça, sexo ou condição socioeconômica. Não. O evangelho, ele não se preocupa com isso. Quem se preocupa com isso são pessoas avarentas, pessoas gananciosas, pessoas que não pregam por amor às almas, mas por amor ao dinheiro. Gálatas 3:8 diz assim, 3:28, deixa eu ver isso mesmo, 3:28, Gálatas 3:28, olha, nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Então o que? Toda nação, toda desigualdade social, toda nacionalidade, tudo aquilo é jogado por terra, porque nós somos um em Cristo Jesus. E se nós somos de Cristo, nós também somos da descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Então lá em Gênesis capítulo 2, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, em Cristo, porque Cristo é da descendência de Abraão, em Cristo nós somos benditos, somos co-herdeiro, né, das promessas que Abraão teve. Somos benditos pela promessa lá já de Abraão. O Senhor falou que abençoaria todas as nações da terra, que atingiu nós aí o Evangelho, e aí o Evangelho atingindo outras almas. É as bênçãos de Deus que, né, estão sobre nós. Deus abençoe a sua vida aí. Então, Romanos 3:9 também tem uma passagem boa da gente estar dando uma lida aí com vocês. Vocês que estão aí aprendendo no estudo aí, né? E também que vão também dar lição aí. São Romanos 3:9. Pois que somos nós mais excelentes, Paulo falando para os judeus, né? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estamos debaixo do pecado. Então, às vezes os judeus achavam que a exclusividade do Messias era só para eles, mas não era. Cristo veio para todos, né? Eles, na sua maioria, né, há judeus messiânicos que creem no Messias, mas daqueles judeus, na sua boa parte, que só vão crer no dia que Cristo vier sobre as nuvens e quando os olhos dele contemplar o nosso Cristo, nosso Redentor, voltando aí nas nuvens. Está perto isso, né? Está perto aí. Então toda a humanidade é carente da graça do Senhor. Amém, irmãos? Então nós temos que fazer o quê? Desvendar isso aí. O grupo que crê, glória a Deus, está aí com o nome escrito no livro da vida. Mas os que não creem e não querem crer, está condenado, né? As pessoas têm o hábito de falar assim, morreu, descansou. Só descansa se tiver no Senhor. Tiver sido batizado, tiver, né, se deu tempo de batizar. Às vezes não aceita no leito e morre lá, é outro caso, né? Mas deu tempo de batizar, tem que batizar, tem que ser discipulado, tem que ser santificado, tem que participar da Santa Ceia, comer do pão e do sangue ali, do vinho, do suco de uva, né, que representa o cálice de Cristo, a carne de Cristo. Se você não fizer isso, você faz parte dos que não creem, porque se você crê, quem crê obedece, quem crê quer seguir a este Cristo aí. Amém? Então creia. Aleluia, Deus abençoe a sua vida. Subtópico 3, do ponto 2, a grande comissão hoje. Ó, a tarefa de evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos de várias confissões, né? Os evangélicos são 11%. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como na Europa, né? A Europa está virando um país pós-cristão, irmãos. Onde foi assim um grande celeiro de missionários para a América, para várias nações, né? Foi a Europa, né? Que são vários países que tem ali. Hoje o islamismo está chegando com força e a Europa está sendo islamizada aí, se fosse essa palavra, me perdoe. No Portugal já fechou 300 igrejas há pouco tempo, entendeu? Na Europa toda aí cerca de 1.500 templos cristãos foram fechados, transformados em biblioteca, bares, casa de shows, né? Então se a igreja da Europa não se houver um grande avivamento e começar um trabalho sério na Europa, ela daqui a poucos anos ela vai ser um país que vai quase zerar
o número de cristãos. Mas Deus tem a sua forma de trabalhar e nós precisamos nos posicionar e levar o evangelho lá. Todavia, você vê no continente africano, que são vários países, o evangelho expandindo. Na China, num país comunista opressor, o evangelho crescendo, são milhões e milhões de cristãos. O Brasil se expandindo, então outros países recebendo o evangelho, avivamento. Então Deus, a sua obra não para. Talvez algum lugar ou outro precisa novamente de um certo trabalho evangelístico, que às vezes o secularismo foi entrando e acabou com a igreja, como foi o caso da Europa. E a gente vê isso acontecendo aí, igrejas misturando o mundanismo no meio da igreja, vai esfriando, né, as pessoas, vai escandalizando a igreja, isso vai atrapalhando a igreja. Mas louvado seja Deus que nosso país é uma bênção e tem levantado missionários para estar aí fora, pregando o evangelho e fazendo a obra do Senhor, evangelizando determinados lugares. Então nós precisamos aí evangelizar também o continente europeu novamente, um país que já foi bênção, né? Um continente que já foi bênção em nossas vidas, na América aqui que nós vivemos. E nós agora devemos também ser bênção. Quantos brasileiros estão em Portugal, nesses países aí que foram para lá, são cristãos, que tem que tomar um posicionamento aí também. Eles vão muito para trabalhar, mas a vida espiritual vem em primeiro lugar. Coloque Deus aí também, você que já levou o evangelho aí para Portugal, para vários lugares, foi um servo de Deus para ir, pregue aí, faça a diferença nesse lugar onde você está, amém? Então, um papel também fundamental que o evangelho, que nós temos que levar é a mensagem de Cristo, a mensagem salvadora, a de condenação. Quando o João Batista ele pregava, ele falava para quem tiver, para o povo, quem tiver 2 túnicas, repartam. Disse aos soldados: ninguém trate mal, nem defraudeis ninguém, contente com o vosso soldo, com o vosso salário. Né? Jesus também disse para o rico: reparte e dê aos pobres. Isso aí, por que o Senhor falou isso? É porque, na verdade, a intenção aqui quando o evangelho chega no coração das pessoas, o evangelho, a mensagem de Deus chega no coração das pessoas, as pessoas têm que mostrar isso aqui com efeito de mudança, né? Então, quando os soldados iam até João para ser batizado, quando as pessoas iam até João e falam: olha, não adianta vocês só serem batizados, vocês têm que mudar isso nas atitudes, na mudança de vida, né? Então, hoje em dia, se acostumou batizar o pecador seco, como diz a frase de um velho pastor. Batiza-se o pecador seco e sai um pecador molhado. As pessoas hoje batizam 10, um firma na presença de Deus. Então as pessoas estão batizando por batizar. As pessoas têm que ter consciência que precisa ser batizado verdadeiramente e mudar de vida, largar o pecado, não andar como andava antigamente. Os hábitos mudam, mudança radical, aí na contramão daquilo que outrora sem Cristo nós fazíamos, né? Então, mas hoje você vê as pessoas aí batizando aí, mas batizam no oba-oba, né? Não tem uma mudança radical de vida como precisa. Então é necessária essa mudança, porque se não há mudança, não foi verdadeiramente. A Bíblia diz que aquele que não nascer de novo não vai ver nenhum reino e nem vai entrar nele, né? Então precisa nascer de novo. Nascer de novo é o quê? Começar tudo de novo. Agora eu começo a viver de forma diferente. Então o poder do evangelho, ele tem esse poder transformador, né, nas nossas vidas. Então o que nós realmente estamos pregando? As pessoas estão mudando? Como é que está a nossa doutrina, o nosso ensinamento dentro das mensagens evangelísticas que temos pregado? Os ensinos que temos dado? Temos mais compromisso com o que as pessoas realmente precisam ouvir, ou temos que agradá-las porque elas pagam o nosso salário por mês? Qual é o real sentido de que nós fazemos isso, pregamos, damos esse estudo aí na internet? Então nós precisamos pôr isso na consciência, que o evangelho envolve mudança de vida. Então a mensagem da igreja para os perdidos é isso, é céu, inferno, arrependimento e mudança de vida, fruto do Espírito, mudança, né, radical daquilo que a gente fazia antigamente, né? O terceiro ponto, eu não quero se enfadar, porque é muita coisa a gente falar, né? O terceiro ponto, ele vai falar sobre o dom de evangelista. Logicamente, no ponto anterior, eu queria ter falado dessa referência aqui, 1 Coríntios 6:9, que diz assim: olha, não sabeis que os justos não
hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então isso aqui é Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, falando: olha, vocês eram isso, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vocês não devem viver mais nessas práticas. Então eu queria só dar essa pincelada no ponto 2, que eu esqueci isso para trás aí. Mas vamos para o ponto 3, o dom ministerial do evangelista. Os outros 2 pontos a gente falou sobre o papel fundamental do evangelismo para todo o corpo da igreja. Mas há pessoas que são altamente capacitados com um dom para ganhar almas. A gente tem pessoas que ele ganha muitas almas para o reino do Senhor. Então esse camarada aí, ou essa pessoa, ele é considerado, né, um evangelista. Ele tem Deus deu um dom para ele para ganhar almas, colocar na igreja para o pastor zelar delas. Então olha o conceito do evangelista: transmitir as boas novas do evangelho, né, para o povo. Então foi concedido capacitação ministerial objetivando propagar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelista tem paixão pelos perdidos, né? Esmera em buscar da parte de Deus mensagens inspiradas que tocam os corações e quebrantam a alma dos pecadores. Então o evangelista ele tem essa função, né, de ganhar almas. Ele vai pregando e muitas almas se convertem. Há outros que pregam, mas as almas não se convertem. São mais uma pregação doutrinária, mais uma pregação de correção à igreja. São os profetas, né, na verdade, do Senhor. Mas o evangelista ele tem essa função diferente, que ele tem a facilidade que Deus deu para ele conseguir o quê? Pescar as almas e colocar na igreja. Aí na igreja os presbíteros que ensinam, que oram, os pastores que zelam e cuidam, né, cuidam dos ferimentos espirituais, etc. Estão ali para zelar. E o evangelista ele trabalha assim, ele pesca as almas, deixa na igreja e vai para outro lugar pegar outras almas. Então eles têm essas funções, né? O papel do evangelista no subtópico 2 aí do ponto 3 vai dizer, ó: o evangelista é por excelência um pregador das boas novas de salvação. Através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes o evangelista também se torna um plantador de igrejas. Como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil, um evangelista cheio de graça poderá tocar os corações né, com a mensagem do evangelho de modo tão convincente que várias almas vão aceitar a Cristo. Ele forma um trabalho ali a direção da igreja manda ele para outro lugar e o pastor fica presidindo ali, tomando conta das almas junto com os demais obreiros que tem cada um a sua função respectiva para cuidar do rebanho e da casa do Senhor. Então o evangelista, o ministério mesmo de evangelista, a gente vê aí, né, nas Assembleias de Deus tem aí o diaconato, alguns tem até cooperadores, preparação para o diaconato, né, cooperadores, diáconos, né, presbíteros, evangelistas e o ministério pastoral. Tem essa hierarquia na Assembleia de Deus. Alguns outros têm alguma hierarquia um pouco diferente, mas a função também é a mesma, né? O que importa é que a obra de Deus ela seja feita. Ela continue avançando, amém? Eu tô meio gago hoje, mas eu sou assim mesmo. Já fui gago quando eu era criança. Mas, vamos lá. Subtópico 3 do ponto 3 diz assim: a finalidade do ministério do evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo, do profeta e do evangelista tem por finalidade preparar os santos para o serviço, bem como a edificação do corpo de Cristo, então a mesma finalidade que tem aí o apóstolo, o profeta, que a gente estudou aí anteriormente, é para quê? Para edificar o corpo de Cristo, para a mensagem do evangelho chegar, e cada um na sua função vai edificando, né? Um chama, o outro prega, o outro ensina, o outro cuida. Então, os ministérios essa função de buscar, cuidar, podar a ovelha cheia de carrapicho, como diz o povo aí, né? E zelar. Então, a função do ministério do evangelista, a finalidade é ganhar essas almas, para que juntamente, então, um serviço depende do outro. Como é que um pastor vai apacentar? Alguém tem que ganhar almas. Um ganha, o outro cuida, o outro ensina, o outro discipula, e assim a obra de Deus vai sendo feita.
Deus ele é maravilhoso, né? Nós somos seu membro, cada um faz uma função, como um membro de um corpo. Então, o evangelista também, ele é sensível à voz do Espírito Santo. A gente vê o caso do Filipe, né? Filipe foi chamado como um diácono da igreja primitiva, tá lá no capítulo 6 de Atos. Filipe foi um dos 7 diáconos. Mas aí, através daquela perseguição ferrenha ali em Jerusalém, Filipe correu para Samaria. Quando ele foge para Samaria, ali o que acontece? Ele vai pregando o evangelho. Ele vai pregando e almas vão se convertendo, né? Almas vão se convertendo e o evangelho então chega a Samaria. O que era a mensagem de Cristo lá em Atos 1? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, né? E aí você vai pregar o evangelho em Jerusalém, Samaria e até os confins do mundo. É o evangelho no Atos capítulo 8 chegando em Samaria e depois espalhando para o restante do mundo. Então, a palavra de Deus ela vai se cumprindo usando através dos nossos atos de evangelismo, como foi de Filipe. Filipe pregou e logo depois os apóstolos foram ali e confirmaram o trabalho, né? E também Filipe também quando ele viu o Eutipe, né, o eunuco Eutipe andando na carroça, lendo a passagem do profeta Isaías, capítulo 53, o anjo fala, corre, né? Depois o Espírito Santo fala com ele, chega lá perto e pergunta ele se ele está entendendo, né, o que ele lê. Está em Atos 8, deixa eu abrir aqui, né, para a gente ler direitinho. Ó, isso aqui quando ele chegou em Samaria, né? Ó, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia, né? Agora no versículo 26, vai dizer assim, olha. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E ele foi. E eis que um homem Eutipe, né? Versículo 27 do capítulo 8, de Candace, da rainha dos Eutipes, que era superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e se ajunta a esse carro. Então Filipe foi orientado por um anjo para ir por certo caminho. Quando estava perto do carro, falou, chega junto desse carro aí que está ali na passagem da Bíblia aí, do profeta Isaías. Aí Filipe chega. Aí Filipe pergunta, entende o que lês? Ele falou, como é que eu vou entender se não tem quem explique? Então Filipe ali, chega o evangelho, nele explica que ele era uma profecia a respeito da vinda do Senhor Jesus e etc. O eunuco ali se converte naquele momento, é batizado e vai embora com o evangelho, chega lá e vai pregar para outras pessoas, né? Então olha a profundidade do evangelho. Então, o ministério de evangelista é super importante para a igreja. Precisamos orar a Deus, porque Deus levanta evangelistas no nosso meio. Só assim o trabalho vai se consolidar, vai se avançar, congregações serão abertas, almas que estão aí nas mãos do inimigo serão libertas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a gente também não pode deixar de dizer a importância dos escritos dos 4 evangelistas aí, que é Mateus, Marcos e Lucas e João, que foram, né, tremendamente usados aí para registrar os evangelhos também. Não deixam eles de ser um evangelista também, né? Então, o evangelista tem um papel de ser um arauto, né, do Senhor para ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Uma coisa interessante, na conclusão aí diz, todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã compromisso de propagar a mensagem do evangelho, né? Que Deus levante mais evangelistas para a sua seara. Amém? Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no canal aí, dá um like, compartilhe para frente. Essa mensagem eu queria passar para você. Eu passei um pouco mais rápida porque o meu tempo também está corrido, mas que você possa ver essa videoaula, ser edificado, e na hora que você ler a lição ou ler junto com a gente aí, você vai ter sua mente aberta. Quando a gente tiver uma pessoa dando aula, etc., a mente vai se abrindo mais. Deus abençoe a sua vida. Presbítero Giovanni, ao seu dispor aí. Se inscreva no canal e faça aí para frente o evangelho do Senhor. Amém? Um forte abraço a todos que estão vendo aí. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Até mais.